Opa, professor Felipe Fontoura, e até agora no nosso curso vamos lá, vamos fazer uma pequena retrospectiva, porque essa virada daqui para frente vai ser muito importante para você. Então a gente entendeu a importância do mercado, primeiro a gente entendeu o que é mercado, o que é valor, a importância de você criar inclusive valor, porque senão as pessoas não vão não vão entender como te recompensar. Ou seja, para que eu vou dar meu dinheiro para aquela pessoa que não, né, não interessa o tipo de serviço que ela está prestando ou ela não consegue identificar, mas enfim, você entendeu essa importância. Eu passei todos os tipos de empresa a qual você pode trabalhar em diferentes mercados. A gente sabe que existem 4 grandes mercados, inclusive, e também deixei você um pouco mais tranquilo ou tranquila, porque agora você sabe que escolher um mercado é um processo, é uma coisa que você faz ao longo da sua vida e você não precisa fazer num único momento da sua vida, que seria um evento. Legal? Então, é dessa forma. Agora a gente vai começar a utilizar ferramentas para que você possa escolher o mercado que você vai trabalhar, tá certo? Só que o seguinte, eu vou voltar sempre com essa frase aqui, que ela é muito importante você estar com ela sempre na cabeça. De nada adianta todo o conhecimento do mundo se você está em um mercado péssimo, fazendo o seu marketing errado, usando a pior mídia possível. Bacana? Só que é o seguinte, vamos imaginar então que, como você já sabe, o mercado é como se fosse um rio, só que em vez de passar água ali, passa dinheiro, literalmente um rio de dinheiro. É um fluxo, né? Se fosse pensar em água em termos de fluxo, é um fluxo de qualquer coisa. Eu posso ter fluxo de pessoas, mas nesse caso aqui eu tenho um fluxo virtual de dinheiro. Então a gente tem lá um rio, né, um rio bem grandão, um rio Amazonas, por exemplo, e a gente tem um córregozinho que é o córrego que passa aqui perto, inclusive, da minha casa. Legal? E eu te pergunto, qual é o rio que você vai querer pescar? Certamente o rio que você vai querer pescar é o rio maior, tá certo? E certamente você vai querer pescar no grande rio e com isso você vai querer estar em um grande mercado. Só que é o seguinte, quanto maior o mercado, maior é a concorrência. Então, para escapar dessa concorrência, o que você deve fazer? Você deve se especializar. Como assim? Você vai trabalhar sim em grandes mercados, só que você vai trabalhar com nichos. E o que é um nicho, né? O que é um nicho? O nicho é um pedacinho daquele mercado, é um pedaço daquele grande mercado, daquele mercado bem grandão. Por quê? Porque você vai ser especialista naquele nicho. Vai ser muito difícil você falar o seguinte: olha, eu sou aqui, né, por exemplo, um programador e sei todas as tecnologias que me passarem, eu sei tudo. Não, você não sabe. Até porque se você tentar saber de tudo, você vai ficar maluco, né? Só não cabe na sua cabeça. Então o que você vai fazer? Você vai especializar muito bem num nicho, tá certo? Só que a diferença é que você vai se especializar no nicho suficientemente lucrativo e que tenha relevância. Não vai ser também qualquer nicho, tá bom? Porque o que acontece? Hoje você está desse jeito. Hoje você está aí olhando para um mercado, um monte de empresa, tá certo? E você sente que para você chegar nessa empresa, nesse mercado, tem uma barreira. Por quê? Porque você ainda tem muitas dúvidas. E com isso, o que acontece? Você fica confuso, você não avança. Só que qual é o correto? O que você deve fazer? Você deve escolher um nicho que é apenas um pedaço daquele mercado. E o fato de você escolher um pedaço daquele mercado vai fazer com que você consiga enxergar as coisas com muito mais clareza, né? Por quê? Porque você agora vai ter certeza exatamente do que você precisa fazer. O problema está pequeno, o problema está contornável. Então, por exemplo, você escolheu a área de web design, websites, por exemplo, legal. Websites, sim, mas dentro desse mercado websites, que é muito grande ainda, você escolheu um nicho X. Daí você vai começar a naturalmente perceber, procurar empresas desse tipo. Quando eu estou falando isso para pessoas que inclusive não são da área de programação, qual é o exemplo que eu dou? Imagina que você vai comprar um carro. Quem já passou por isso sabe. Toda vez que você vai comprar um carro, você está pensando em comprar um carro, por exemplo, você só vê aquele carro na rua, né? Ou então você acabou de comprar um carro e você só vê carros iguais ao seu na rua.
E inclusive a minha esposa comentou esses dias que quando ela estava grávida, ela só via mulher grávida na frente dela. Com certeza a população de grávidas não aumentou só porque, de forma muito expressiva, só porque ela ficou grávida, mas é porque ela começou a reparar melhor nisso. Ou seja, ela focou. Então o que que você vai fazer? Você vai começar a ajustar a sua lupa para que você possa enxergar um nicho, para que você possa enxergar um segmento de empresa, um segmento desse mercado. E com isso vai ser o exemplo que eu comentei aí, por exemplo, do carro. Você vai conseguir focar e você vai conseguir ter certeza absoluta do que você está fazendo, tá bom? E além de facilitar a sua escolha, isso vai evitar que você desperdice muita energia. E para explicar isso daqui, talvez você já tenha visto em outros materiais, eu vou usar o exemplo do lago. Imagine que você tá lá, você é um peixinho, tá lá nadando bonitinho nesse lago, bem gostoso, um lagão grandão. Tá cheio de comida lá para você, né? Você é um peixe, está preocupado com comida, você come, você está satisfeito, você está tranquilo. Esse lago é suficientemente grande, tem água cristalina, é um lago lindo, azul, né? Porque ele reflete o azul do céu. Um lago muito bom para você como peixe morar. Só que de repente, dentro desse lago surge um peixão, né? E você tem aí então duas alternativas, basicamente. Ou você foge, ou você tenta se tornar um tubarão bem grandão, que é um tubarão maior, né? Um peixão maior que aquele que está tentando te perseguir. Só que para que você possa ser um peixão, ou no caso, se você estiver no mar, ser um tubarão, você precisa ter muita energia, né? Tá certo? E nesse caso aqui de mercado, energia significa dinheiro. Porque pensa o seguinte, imagina você, hoje, do nada, você pega e fala o seguinte, você decide vender eletrodomésticos na sua cidade. Bom, não sei na sua, mas aqui na minha cidade, por exemplo, um grande concorrente, no meu caso, seria as Casas Bahia, que hoje tem centenas de lojas, já sabe fazer isso. Então, qual seria o seu diferencial? Qual seria a sua possibilidade de vender a mesma geladeira que você tem aí no seu, né, na portinha de garagem que você abriu com as Casas Bahia? É mínima. Então, o que você teria que fazer? Ou você vende uma geladeira que não tem nas Casas Bahia, ou você se torna as Casas Bahia. Com certeza, e é muito provável, você vai optar em vender alguma coisa que não tem nas Casas Bahia, porque senão, aos olhos do cliente, o que ele vai pensar? Meu, para que eu quero, né? Por que eu quero vir aqui? Que normalmente vai ser mais caro, que você não compra em volume. O atendimento seu vai tender a ser menos profissional, um pouco pior que das Casas Bahia, no sentido de infraestrutura. Claro que o sentido humano, se você for atender esse autônomo, é muito melhor que o vendedor. Mas enfim, não tem um ar-condicionado, não tem um cafezinho gostoso, não tem muitas opções de escolha, não tem uma loja grande, arejada, uma loja em que você pode consultar vários preços. Pode ser que não tenha nem muitas opções de pagamento, porque você não tem volume de venda ainda para conversar com uma grande operadora de cartão de crédito. Então o que você vai fazer? Você vai se tornar diferente das Casas Bahia. Então o que você vai fazer? Você vai ser um peixe, só que em vez de você crescer mais que o tubarão, né, que está lá tentando pegar, você vai encolher o lago. Só que o fato de você ter encolhido esse lago, ter diminuído esse lago, vai te tornar então agora o tubarão desse laguinho. Legal? E por ser um laguinho, o outro tubarão grandão não vai entrar lá. Não cabe ele, ou então não interessa para ele, porque ele ainda está preocupado com todos os problemas de um lago grande. Bacana? Então, quanto mais específico você for, maior a chance de você ser um especialista nesse nicho. Só que isso é ótimo, principalmente para quem está começando qualquer coisa, porque o que você vai tentar fazer? Você vai tentar abraçar o mundo, tá certo? Só que tem agora um aviso. Não adianta você servir, por exemplo, né, depois do micro tem um nano, né, um nano nicho. Daí talvez esse nano nicho seja ainda muito pequenininho, né, para te suportar. De repente você vai fazer lá programas para pet shops que só trata de um determinado tipo de raça de cão. Não, você vai fazer uma coisa que
tenha um certo volume, mas que seja diferenciado dos grandes mercados, tá certo? E falar em diferenciação, pelo fato de você se especializar no nicho, você agora vai provavelmente adquirir aquele processo de profissional T, você vai naturalmente se diferenciar das outras pessoas, que você vai se tornar incomparável, você vai se tornar único. E aqui, para poder facilitar um pouco mais o nosso entendimento, não sei se você entendeu direitinho, ainda está confuso ou está confusa, fiz aqui uma pequena tabela, tá? E não é isso aqui é escrito na pedra, não, eu só coloquei para termos de entendimento, então é o que eu vejo de errado e é o que eu vejo de correto, só que isso aqui está longe de ser verdade absoluta, mas é um guia. Vamos lá. Então, em vez de você tentar, de repente, ser um programador ou programadora PHP, o que você vai procurar fazer? Você vai procurar ser um especialista de WordPress para o segmento de moda. Como assim? WordPress é um sistema em que você faz sites, tá certo? Você faz sites. E eu não sei o número exato de cabeça, mas a última vez que eu tinha visto era tipo assim, 40% da internet usa o WordPress para fazer site. E se eu estiver falando o número errado, depois vocês possam lá e me corrijam, tá? É que não tá bem planejado esse número, eu tô falando aqui da minha cabeça. Mas enfim, imaginem que agora você tem X% da internet para você trabalhar. Só que ainda é muito grande. O WordPress ainda é quase como um mercado, é muito grande. Então o que você vai fazer? Se especializar em WordPress para moda. E por que eu coloquei o WordPress? Porque o WordPress ele é feito em PHP. E olha só que legal, o programador PHP aqui é uma mera ferramenta, só que o WordPress já é a utilidade para a pessoa. Então você vai pegar um sistema que já funciona muito bem, vai construir a sua base de conhecimento em cima dele e ainda vai especializar para um determinado segmento que é grande o suficiente, né, um nicho grande o suficiente para que ele possa suportar aí. E de repente você pode quebrar mais ainda esse nicho, porque moda tem feminino, moda masculina. Então você começa a entender que, por exemplo, a parte do PHP é meramente acessório. Então você não deve se preocupar em estudar PHP ou a tecnologia XPTO. Você deve se preocupar em ser uma pessoa que usa aquilo para uma determinada situação. O exemplo que eu sempre estou repetindo aqui da historinha do marceneiro que usa lá o martelo, né, o carpinteiro que usa o martelo para pregar a madeira. O trabalho dele não é manusear martelo. O trabalho dele é produzir aquela estrutura de madeira. Só que ele precisa usar o martelo para fazer aquilo, senão fica difícil, né? Outra aqui, games. Então, em vez de você pensar, eu quero ser um programador de games, o que você vai fazer? Você vai ser um criador de jogos puzzle para celular. O que é jogos puzzle? Por exemplo, que eu vejo muita gente jogando. É o Candy Crush, né? Se eu não me engano, lá que tem os docinhos lá, aquilo lá é um puzzle. Tá certo? Então, por que você fez isso? Porque isso rola muita grana infinita, não dá nem para caber na sua cabeça quanto de dinheiro essas empresas ganham. Porque qual é o modelo de negócio? Eu crio um jogo bem feito, bem acabadinho, bem legalzinho, viciante, de preferência, e que te cria uma escassez. Como assim? Acaba uma quantidade de vida e você precisa comprar mais vida se você quiser continuar, ou então espera X minutos ou X horas para continuar o jogo. Se você fizer um jogo viciante o suficiente, a pessoa vai querer comprar. Outra aqui, eu quero ser um hacker, né? Bom, você não quer ser um hacker, isso aqui é ser um especialista em segurança. Você vai escolher o nicho, comércio eletrônico, tá certo? Que é um nicho aí muito grande que movimenta literalmente bilhões de reais só aqui no Brasil. E se você colocar, por exemplo, que você agora sabe inglês, agora o seu mundo é o mundo. Bacana? Então, eu acredito que você deve ter entendido, tem ficado um pouco mais claro, mas se não entendeu, o que você vai fazer? Você vai perguntar e então compartilhar pra gente os nichos a qual você tem paixão, se você já possui um nicho, né? Se não, você já vai começar dando uma olhada por aí. Ou, claro, se ficou alguma dúvida, você vai postar lá na área do aluno, lá na parte de diário de bordo ou então de dúvidas. Bacana? Então fica assim, muito obrigado, até a próxima aula. Tchau, tchau.